Então, esse webinar está sendo gravado, vai ser disponibilizado depois. Fiquem à vontade de fazer perguntas. A gente tem a opção Raise Your Hand se alguém tiver alguma dificuldade de áudio ou não estiver enxergando o compartilhamento de tela. E também para fazer perguntas, a gente tem uma janela específica para perguntas, tá? Antes de começar aqui, eu vou mandar algumas perguntas para o pessoal responder. A gente tem uma pesquisa. Vamos jogar primeiro aqui. Como você está usando containers? Vamos esperar o pessoal votar e a gente já começa. Opa. Mais um pouquinho, 30 segundos. Mais um voto. A gente sempre espera mais uma pipoca estourar na panela, né, João? Sempre tem. Foi. Legal. Compartilhando o resultado com vocês. Desenvolvimento e produção, somente desenvolvimento. Ainda não tem o plano. Beleza, a maioria já está na... Quem não está trabalhando com containers já está na direção, já está usando em desenvolvimento ou já está com planos. Se a gente somar os 3 primeiros aqui, já dá a maioria. A gente vem acompanhando isso em vários webinars que a gente faz e a gente está acompanhando a evolução do resultado, né? Como muda com o passar do tempo. Pergunta sobre orquestração. A gente sabe que tem muita gente que só roda container e não usa nenhum orquestrador, mas quem está utilizando é sempre curioso de saber qual deles está ganhando essa guerra aí dos orquestradores. Vamos lá, mais 10 segundos. Aqui de novo, sem surpresas. A maioria ainda não utiliza um orquestrador de containers e quem utiliza Kubernetes. Isso não muda muito. Última pergunta. Onde estão rodando seus containers? Mais 10 segundos aí eu já encerro. 3, 2, 1. Foi. Infraestrutura própria, olha só. Legal. Interessante. Então vamos lá, continuando. Obrigado aí pela resposta, pessoal. Quem é a GetUp, né? O que a GetUp faz? Então, a GetUp é uma plataforma para desenvolvimento e escalabilidade de aplicações, porém sem a complexidade de você ter que gerenciar infraestrutura e servidores. A gente gosta de dizer que a gente torna a infraestrutura invisível. Então, você consegue desenvolver software melhor e mais rápido, por não ter que lidar com as questões de infraestrutura. O produto está disponível em 2 versões. Tem uma versão disponível no nosso site, você pode fazer o sign-up lá e já sair utilizando na hora, tem um crédito para poder experimentar o produto. E tem a versão que nós chamamos de GetUp Engine, que é um deploy dedicado da plataforma, só que rodando na sua conta cloud ou no data center próprio. A gente consegue entregar o produto direto na conta de vocês. Antes da gente avançar aqui, vamos falar um pouquinho antes de entrar nas questões mais estratégicas, vamos falar um pouquinho de história, né? Um pouco de como a infraestrutura está relacionada com a quantidade de inovação que a gente vê hoje. Se a gente olhar para o passado, quando a gente trabalhava aí direto no metal, comprando máquina física, era muito caro e difícil de inovar. Não era uma coisa acessível para todo mundo. Depois veio a virtualização, tornou um pouco mais acessível, tornou melhor a parte de utilização, mas ainda era caro. Então, a acessibilidade melhorou dentro das empresas, ficou mais fácil virtualizar máquinas e entregar para os desenvolvedores, mas ainda era muito caro, você ainda tinha que fazer investimento de infraestrutura. Daí vem a nuvem. Eu nem vou passar por datas aqui, eu sei que a gente consegue voltar até muito mais longe do que isso, mas essa é a parte que interessa. Mais barato,
amplamente acessível. E aí a gente começa a ver uma série de inovações. Se a gente começar a olhar tudo que foi criado de 2006 para cá, a gente pode aí, de certa forma, botar a culpa na nuvem por isso, tá? E agora a gente vê containers, e eu gosto de dizer que containers é onde a diversão realmente começa, tá? Onde a coisa realmente começa a ficar divertida. Outra coisa que a gente vê assim no mercado hoje é que não importa qual é a tua indústria, a GetUp é uma empresa nascida na nuvem. A gente está no Cubo aqui em São Paulo, que é um espaço, quem não conhece, entra aí no browser depois, não agora, cubo.network. Ele é uma espécie de coworking, mas não é um coworking aberto para todos, tem um processo seletivo das empresas que vão participar aqui dentro. E aqui todo mundo é nascido na nuvem, mas a gente olha para o mercado e a gente vê que nem todo mundo, a maioria das empresas não nasceram na nuvem. A gente já tem de empresas aqui que tem mais de 100 anos de vida, mas independente da indústria ou do setor, todas elas dependem de software em algum momento, né? E as empresas de todos os tamanhos, a gente vê que está movendo cada vez mais o relacionamento com seus consumidores, até mesmo criando produtos dentro dos veículos digitais e não mais nos canais offline ou tradicionais. E isso aumenta demais a pressão em cima dos CIOs, em cima dos departamentos de TI, que não são famosos por conseguir acompanhar o ritmo de mudança, principalmente agora, tá? E aí a gente vai mostrar aqui por que isso acontece. E aí, como todo mundo agora aponta para a TI e para o CIO, todo mundo diz, nós temos que modernizar, nós temos que ser digitais, né? De repente, você tem que transformar ou se comportar como uma startup, desenvolver microserviços, achar uma forma para substituir o legado. E aí você pergunta, né, por quê? E aí recebe a resposta, porque é 2017, a gente está vivendo um momento único de inovação aberta, de negócios rápidos, tudo é rápido, né? Tem empresa fazendo entrega com drone. Por que a nossa empresa não está fazendo o mesmo? É a tal da transformação digital. E aí, para piorar o cenário, nada nessa vida vem fácil, né? E aí você que é gerente de TI ou até desenvolvedor numa grande empresa, CIO, você é responsável por manter as coisas rodando. E você tem que entregar inovação sem causar impactos negativos. Só que a infraestrutura que você tem hoje à disposição, mesmo na nuvem, não interessa se é dentro de casa ou nuvem, a gente vê que o padrão é o mesmo. Existe uma série de processos manuais, configurações, diferentes versões, não é fácil. Tá? Isso acaba matando a eficiência operacional e produtividade dos times. Então, você, em vez de empresas grandes, rápidas, levam semanas para provisionar uma aplicação e entregar o recurso para o desenvolvedor. Só que a gente vê que muita empresa grande leva meses, às vezes 3 meses para começar um projeto. E aí o resultado disso não é nada bonito, né? A gente passa muito tempo... eu já fiz gestão de infraestrutura em um método mais tradicional, e a verdade é isso, a gente passa 80% do tempo mantendo as coisas rodando, dando manutenção, tentando manter os sistemas atualizados, e muito pouco tempo criando coisas. Tá? E o que a nuvem fez, mesmo com nuvem, acho que o que a nuvem trouxe até hoje foi tirar a nossa infraestrutura de dentro de casa, de dentro do data center, e levar para trás de uma orquestração. Mas no final das contas, a operação ainda é muito parecida, salvo alguns casos onde há fortes investimentos em automação, Chef, Puppet, Ansible, o uso de CloudForms na Amazon, por exemplo, otimiza bastante, mas a gente vê que isso ainda não é a realidade da maioria, tá? Só que, na verdade, você não precisa necessariamente e provavelmente utilizar microserviços. A gente entende que microserviços são para poucas empresas, tá? Você não é o Spotify, você não é o Uber, a menos que você seja uma empresa onde 100% da sua receita seja digital, através de canais digitais, você é um SaaS, aí talvez sim, você vai ter que andar nessa direção. Mas empresas mais tradicionais, muitas vezes, ela precisa reduzir o ciclo
de desenvolvimento e de atualização de uma entrega de um release novo, sei lá, de 6 meses para 3 semanas, isso já provoca uma transformação gigante. Nós estamos falando de empresas grandes, onde você dá 2 passos para frente e quando coloca isso em escala dentro da empresa, o resultado é gigantesco, né? Isso já provoca uma transformação bem grande e suficiente para muitos dos casos. E aí, depois disso, tudo começa a ficar mais fácil. Então, nosso objetivo aqui é fazer com que você consiga fazer o deploy, o desenvolvimento, gerenciamento das aplicações e escalas dela com poucos passos, sem precisar passar por todo aquele processo manual. Bom, eu só trouxe notícia ruim até agora, então vou trazer uma notícia boa, né? Na verdade, a gente consegue ajudar vocês a serem mais ágeis e mais previsíveis nas entregas, né? E o primeiro passo de tudo é remover a complexidade de infraestrutura. A infraestrutura, na nossa opinião, ela tem que ser boring, ela tem que ser um tédio de trabalhar, ou seja, você não precisa pensar nela, ela simplesmente está lá e ela faz a coisa certa, né, que é funcionar. Como é a internet hoje, então a gente não pensa mais em internet, né? Ela está sempre lá, quer dizer, nem sempre. Nem sempre. E seria uma ironia ela falhar hoje na apresentação. Não. Se a gente ficar falando isso, ela vai se vingar. Não, vamos testar, vamos ver. E tudo começa abstraindo a infraestrutura, então automatizando tarefas, coisas como configuração de servidores, provisionamento de aplicação, em qual servidor publicar. Você não precisa decidir essas coisas, isso tem que estar automatizado. Escalabilidade tem que ser automática e até mesmo a recuperação de uma aplicação se algo sair errado. Você tem que ser capaz de recuperar isso automático. Então, a gente está falando de uma infraestrutura que faz a coisa certa para que você possa lá, como diz o Zuckerberg, se mover rápido e quebrar coisas. Só que agora, numa infraestrutura que você pode confiar e que seja previsível. O primeiro passo para isso, falando um pouco de ferramental, é trazer tecnologia de containers, né? Então, a gente utiliza containers para encapsular as aplicações e pôr elas para rodar na infraestrutura. Então, a gente pode entender o container como uma forma mais confiável de empacotar e entregar software, tá? Containers são bem mais fáceis de utilizar do que máquinas virtuais, você não precisa passar por uma série de configurações, além de agilizar o onboard de developers no time. Não? Toda vez que chega um developer novo, tem que replicar o ambiente para ele. Então, na verdade, ele vai usar os containers que vocês já estão utilizando no projeto, replica rapidamente na máquina dele e ele está pronto para começar. O produto também tem que ser self-service, né? A gente não pode mais depender de uma liberação manual de recursos. E aqui a gente vê, inclusive, vantagem já do ponto de vista de operações, né? Vamos matar a operação. Não, na verdade, não mata a operação. SysOps, podem ficar tranquilos. O produto ele é uma ferramenta para a operação poder trabalhar de forma mais rápida e sem precisar passar por um monte de processos manuais. Então, a gente consegue dar um self-service para o developer dentro da empresa, dentro de um ambiente previsível, com imagens de containers homologadas pela empresa e mantidas, atualizadas. Então, não é também caso da mãe Joana. E também libera os SysOps para atividades mais inteligentes. Não fica só no dia a dia de enxuga sempre. Exatamente. Falando de escalabilidade, a gente precisa ser capaz de escalar aí para múltiplos containers numa velocidade alta e também voltar quando não for necessário. Então, a gente tem que ser capaz de poder atender picos de demanda. Aqui na GitHub a gente atende bastante marca grande que faz campanhas digitais, campanhas publicitárias, coisas como Heineken. A gente serviu agora uma aplicação no Planeta Atlântida, tinha 80 mil pessoas no evento acessando essa aplicação, eles acessaram logo que chegaram, que era uma aplicação de cadastro, então tinha que estar preparado com um pico de acesso, só que foi uma campanha que durou, essa aplicação ela precisou existir por 2 dias, terminou o evento, ela não interessa mais, então a gente consegue muito rápido fazer esse tipo de coisa. E também o pipeline, você tem que ser capaz de entregar múltiplas vezes por semana, por dia, você precisa poder se mover de produção de desenvolvimento para produção com consistência,
Então, a parte de pipeline ela é muito importante, tá? Isso tem que estar integrado na plataforma. E aqui, vamos lá, aqui ser rápido é ser capaz de você poder publicar uma feature sem precisar se preocupar com a entrega, se isso vai quebrar a produção, não vai, ou sem precisar passar por aquelas reuniões de mudança gigantescas, tá? Até porque se você demorar para testar as coisas, quanto tempo você leva para aprender e melhorar os seus produtos? Você tem que ser capaz de testar rápido. E como slide aceita tudo, né? Então, a gente vai para um demo, o João vai compartilhar a tela dele. Eu acho que é só que dá um share screen, João, que ele vai tirar. Eu vou matar o meu share screen. Show. Stop share. Agora o João vai poder compartilhar a tela dele e ele vai fazer então uma demonstração para nós de compartilhar a tela inteira. Bom, vou começar criando uma aplicação aqui na nossa plataforma para mostrar como é simples a gente poder entregar uma aplicação na nuvem. Então, eu vou criar uma aplicação de teste em PHP, para ser bem simples. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem interagir no chat. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu código, que já está no Git, que eu não consigo trocar de aba. Ok, então eu vou usar o meu repositório de teste e, como eu sou criativo, vou chamar de teste. E é só isso que eu tenho de configuração. Criei a minha aplicação de teste em PHP e ela já está sendo buildada. Eu estou indo rápido porque esse processo é muito rápido, senão a gente não pode acompanhar. Então, a plataforma já baixou o código, já instalou o source e já está fazendo push para o registry, onde a imagem vai ficar guardada e o cluster vai poder utilizar para subir os containers. Voltando aqui para a tela principal, você pode verificar o resumo da sua aplicação. Então, meu pod tem uma limitação de 512 megas e você pode variar isso aqui dependendo com a necessidade da sua aplicação. Então, de repente, você está migrando um monolítico e vai começar a quebrar as coisas. Então, de repente, você precisa de 16 gigas, né? Quem sabe? De repente, você está usando Java, não é PHP, né? Não sei. Então, enquanto a gente falava, já buildou o container e ele já está no ar. Já tem, a nossa plataforma fornece já um endpoint para você poder testar e já está no ar. Então, eu vou mostrar aqui, ó, PHP 7 é a versão e tem umas outras features assim nessa aplicação de teste. Mas isso dá para fazer manualmente. A maioria das pessoas diz que não está usando um orquestrador e que provavelmente criou 1 milhão de scripts, conectou tudo isso e está entregando. Tudo bem. Então, digamos que você queira aumentar a disponibilidade e que essa sua aplicação vai, de repente, receber hoje um pouco mais de acesso. Então, eu vou aumentar aqui para 20 unidades desse container. E aí, automaticamente, o cluster vai puxar a imagem, fazer deploy dos containers e eu nem terminei de falar e já está no ar. 20 novas unidades. E se... Eu vou interromper o João, só para falar que esses containers, eles são um cluster de servidores, então a gente tem o papel do orquestrador,
E esses containers não estão, eu não estou criando réplicas dentro da mesma máquina, na verdade, eles estão espalhados dentro de um cluster de servidores. Sim. Então, que receita você poderia utilizar para poder escalar desse tamanho? E digamos que terminou o seu projeto, então você pode escalar de volta, desliga toda a infra que não é mais necessária e você pode voltar só para o que é necessário. Então, economia de recurso, economia de custo, esses recursos podem ser direcionados para o lugar certo. Então, a plataforma vai te auxiliar também nisso. Você também pode utilizar uma escalabilidade automática. Então, você pode, por exemplo, utilizar o parâmetro de 80% de CPU para que, ao chegar em 80% de CPU, eu quero que ele vá adicionando instâncias. Porque, digamos que o CPU é a métrica para utilização da minha aplicação. Então, eu vou fazer um teste aqui, que eu vou utilizar essa aplicação. E a gente vai fazer, ela tem um cálculo de Fibonacci, e acho que 27 já é um tamanho bom, talvez 28. E aqui, eu vou... Então, a partir da minha máquina, eu estou fazendo várias requisições nesse serviço, então não é especificamente num container, e eu espero que eu consiga consumir bastante CPU, para que a gente possa verificar aqui que o cluster vai receber essas informações e ele vai escalar a sua infraestrutura, digamos assim, a sua quantidade de containers para receber os seus clientes. Então, isso é uma simulação de que, imagine que você tem uma promoção, Black Friday, sei lá, e aí você tem um pico de acesso e depois para, e depois novamente. Então, a sua infraestrutura deveria ser elástica para isso. Não você ter que escalar tudo isso um mês antes, ficar esperando, torcer para que seja suficiente, e então você, depois de tudo isso, espera mais um pouquinho, as coisas esfriarem, e aí você pode desligar. Ele não pegou as métricas ainda, porque leva 2 minutos para coletar, João, então talvez por isso não tenha escalado ainda. Assim que ele pegar as métricas, ele vai fazer a escalabilidade. Sim. Acho que a gente pode explicar a parte de métricas. Pode ir lá na tela de métricas até para mostrar como é que funciona a coleta. Enquanto isso, que as requisições estão batendo. Agora sim, começou a pegar métricas. Acho que vai precisar. Baixa o CPU, bota 30%, já que ele não gerou carga suficiente. Bom, vamos trabalhar com a CPU menor. Aí já começou. É isso aí. Então, isso que vai dar elasticidade para a sua infraestrutura, porque vai manter a sua aplicação no ar. E o seu usuário satisfeito e todo mundo satisfeito. Legal. Bom, mas isso ainda não é o pacote completo. Imagina que você ainda precisa vir aqui, deploy, clica. Isso não é muito eficiente. Então, utilizando uma ferramenta, você pode integrar tudo isso de uma forma mais inteligente. Como a gente disse, tornar o serviço mais eficiente
a entrega mais rápida e auxiliar nesse processo. Então, eu vou mostrar um outro projeto. Acho que para teu Fibonacci lá. Ah, é verdade. Tá dando uma surra na aplicação. Não. Só para dar uma folga para ela. Eu não sei onde eu deixei. QAL menos 9 curl. Pronto. Bom, vou voltar aqui. Eu vou mostrar um outro projeto que eu já integrei todo o pipeline. Uma simulação de staging, então, dev, QA e produção. Então, digamos que você tem esses 3 ambientes para a sua aplicação, e aí, utilizando o Jenkins, eu integrei essa integra da sua aplicação. Então, eu vou fazer uma simulação aqui, editando um arquivo, que seria o que o desenvolvedor ia fazer. Mas primeiro eu vou acessar para mostrar para vocês a diferença. Então, ainda é a minha mesma aplicação de teste, só que em outra URL. Então, está aqui. É uma aplicação demo. E digamos que o pessoal de design não gostou muito dessa primeira do título. Então, vamos alterar. E que demo PHP Application não ficou muito legal. Então, nós vamos chamar só de PHP Application. Ok. Como está no Git, eu editei esse arquivo. E ok. Então, essa seria a tarefa do desenvolvedor. Ele editou os arquivos, atualizou a aplicação, e aí isso já vai executar um pipeline. Então, aqui você pode verificar que eu pedi para ele avisar no Slack que iniciou um novo build em desenvolvimento. Então, aqui no log, o Jenkins já está conectado com a nossa plataforma e começa a baixar o código, fazer o build da aplicação em dev. Então, essa nova feature já está entregue e aí ele já vai rodar os testes para essa aplicação, os meus testes para a minha aplicação especificamente. Se passar em todos os testes, já pode ir para QA. Já passou nos testes automáticos, o pessoal de QA já pode ir usar. Então, para a gente poder ver isso, aqui o ambiente de dev já está atualizado. E o ambiente de QA? Vamos acessá-lo. Aqui o ambiente de QA já está com a nova feature. A equipe de QA pode realizar todos os testes que ela quiser. E a gente tentou imitar o ambiente de produção. Então, ele já não é como o de desenvolvimento. Que o ambiente de desenvolvimento tem uma máquina bem menorzinha, não tem réplicas, nem nada disso. Agora, o ambiente de QA tem para poder simular
inclusive o ambiente. Ok, digamos que é o CTO que aprova ou não. Então, o CTO vai receber essa mensagem e vai aprovar ou não essa nova feature. Então, vou acessar antes o ambiente de produção para poder mostrar que ele ainda não foi atualizado. Então, aqui, ó, o ambiente de produção que não está atualizado e o ambiente de QA que já está com a nova feature. O CTO achou que sim, tá certo, ficou melhor mesmo, então vamos prosseguir. Ok. E é a única tarefa manual. O Jenkins, novamente, interage com o ambiente de produção, vai fazer deploy em produção e a gente vai poder ver ele fazendo aqui, desligando cada unidade, passa pelos testes e, na verdade, é o contrário. Liga a nova, passa pelos testes e então desliga uma unidade anterior. E assim por diante. Então, você pode ver, está ligando a terceira, passou no teste, só então ele vai remover a unidade anterior, para que os clientes não fiquem fora, não tenham percepção de que a sua aplicação tá fora, ou está no momento do deploy. Então, não precisa ser de madrugada. Você pode fazer durante o dia e on the fly. Todo mundo está ali, o cliente continua utilizando, de repente ele recebe uma nova feature ali durante o dia e fica feliz. Poxa, essa aplicação está viva, não é um legado que deixaram lá. E acho que do pipeline é isso. Você já tem toda a liberdade para poder fazer os seus deploys na hora que você quiser. Não precisa marcar uma reunião para poder agendar quando a gente vai fazer o deploy, quantas pessoas vão estar online, todo mundo vai estar preocupado com aquilo, rollback e tudo mais. Se você quiser fazer um rollback, você vai apenas na nossa área de build e deploy e com o botão rollback. Vou fazer aqui e a gente pode voltar na aplicação de produção, que eu não mostrei que ela estava online. E aí, a gente pode ver, ele vai fazer o rollback, que é como se fosse um deploy, porque ele vai tirar a versão nova que a gente não quer mais e vai colocar uma nova versão do código antigo. Então, a gente já vai ver em instantes a nova antiga versão. Um segundo. E rollback. Show. Sem choro, sem estresse de cadê o código, que linha foi, o que a gente alterou. Sem uma montanha de post-it colado na parede com mudanças e aprovações. Isso, não precisa de ITIL e tudo mais, que você precisa declarar exatamente o que você fez. Cara, não precisa disso. Rollback simples, sem dores. Obrigado, João. Antes da gente passar para outra demo, não precisa nem trocar de compartimento de tela, João. Ainda tem a gente vê que tem uma boa vantagem do ponto de vista de operação, principalmente em relação a custos, né? Quando nós trabalhávamos lá com máquinas físicas, que a gente tinha uma máquina física para cada aplicação, aí veio a virtualização, a gente conseguiu ter mais aplicações agora por máquina. Containers também traz essa melhoria na utilização, porque agora dentro da VM que você tem lá na Amazon, no Azure, no próprio Data Center, você consegue rodar múltiplos containers e múltiplas aplicações lá dentro. E você não precisa se preocupar com o pico de consumo das aplicações, que a máquina vai virar um gargalo, porque na verdade é um cluster, ela vai sempre procurar a máquina menos ocupada e vai orquestrar essas aplicações dentro do cluster. Então, dá para dizer que se reduz em torno de 80% a quantidade de infraestrutura necessária para rodar os mesmos workloads, né? A gente vê que muita infraestrutura hoje trabalha lá com 10% de utilização média da sua capacidade, né?
Aqui a gente consegue ir com segurança para 60%, 80% de utilização. Além disso, ainda tem uma eficiência operacional, né? De repente, a gente vê que a turma de operações não precisa mais acordar de madrugada para recuperar uma aplicação, recuperar um servidor que caiu. A gente vê que o Kubernetes ele traz essa orquestração para recriar as aplicações, né? Então, se a gente tiver uma perda de uma máquina no cluster, o Kubernetes vai lá e recria a aplicação dentro de outra máquina desse cluster. Isso leva alguns minutinhos para acontecer, é bem rápido. E essa é a nossa próxima demo. O João vai mostrar para nós um health check de recuperação de aplicações. São dois cenários, né, João? Contei para nós. Isso aí. Então, para isso, a gente vai sair um pouquinho do X, da tela bonitinha, e vamos partir para o console. Eu vou colocar... Vamos primeiro para o console. Nós temos dois cenários de probes para health check. E eu vou mostrá-los na prática. Então, aqui na primeira linha, você vai poder ver Liveness Probe. Essa linha que eu estou saltando aí. Essa probe é para verificar se a minha aplicação, se ela está funcionando. Então, isso é... Diminui um pouquinho o texto. Acho que está muito grande. Isso é particular da minha aplicação. Eu conheço a minha aplicação e sei o que o... Esquece. Tá bom. Ok. Então, eu sei exatamente o que tem que estar ocorrendo com a minha aplicação para ela estar healthy. Então, nesse caso, eu escrevi meus testes. E você também tem o segundo da checagem. Se a aplicação já está pronta para receber requisições. Então, eu vou começar por readiness, que vocês viram que quando a gente estava fazendo deploy, criava um novo container, mas ainda não era deletado o container antigo. Por quê? Primeiro, ele precisa passar nesse probe. E a partir do momento que ele passar, ele está pronto para receber aquisições, então ele vai começar a receber aquisições e o antigo pode sair do ar. Então, eu vou mostrar primeiro o readiness. Então, a minha checagem é um HTTP GET no health PHP. Então, mostrando aqui. Health. Assim, caps lock. .php. É simples. Ok, é só isso que eu quero que, se a minha aplicação já está no ar, pode entrar no ar. Pode começar a receber requisições. Imagina que, mas para que isso é útil, se o container está no ar? Imagina que você tem, por exemplo, uma aplicação Java, que o processo entra no ar, mas ainda não está, o processo Java já entrou no ar, mas a aplicação não está respondendo ainda. Então, você sabe quanto tempo demora para todas as libs estarem carregadas e a aplicação está pronta mesmo. Então, você configura isso exatamente para a sua aplicação. Então, esse é o readiness. E aí, eu vou mostrar um exemplo dele funcionando. Isso que eu quero juntar as telas. Então, vou tentar colocar essa na metade da tela. Ok. E na outra metade, o meu terminal. Vamos lá. Pronto.
Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a lista de containers, de pods que eu tenho. Deixa eu ajeitar para o texto ficar melhor. Pronto. E eu vou deixar essa lista rolando ao vivo, e aqui do lado você pode ver os containers sendo criados e recriados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, digamos que a sua aplicação teve algum problema e morreu. Então, vamos escolher um felizado aqui para a gente matar. Posso ser delete pod e vamos matá-lo. O cluster já recebeu que esse pod morreu e automaticamente ele criou o novo. Aí, você pode ver aqui, ó, na penúltima linha, o novo pod. Ele já está rodando, mas ainda não está pronto. E ele tem que passar pelo teste. Então, o meu teste, ele aguarda 5 segundos e aí ele faz um get no health PHP. Se passar uma vez, já pode receber. Então, o cluster vai trabalhar para você. Você não precisa ser acordado porque a máquina caiu. Poxa, é uma tarefa completamente automatizável. Então, o cluster vai cuidar disso. Mais uma vez, vamos atentar para as tarefas importantes, que podem ser inteligentes. Então, é melhorar. Tá ok, mas e se não for o pod que morrer mesmo? E se a minha aplicação morrer dentro desse pod? Então, vamos simular esse ambiente. Eu vou limpar a tela e pegar novamente a nossa lista de pods. E aí, vamos escolher um novo pod. Eu vou logar nesse pod para mostrar para vocês o meu teste. Lembrando que meu teste se chama teste.sh, então vamos mostrá-lo aqui. É um teste bem elaborado, ele vai verificar se existe o arquivo ok, se existe, tudo bem. Se não existir, vai sair um erro, e o cluster percebe isso e vai reiniciar o meu pod. Por quê? Não é o pod que foi destruído, ele vai reiniciar o container, como se fosse um Docker run, novamente. Então, para mostrar isso, ficou terrível para ler. Vamos tentar novamente. Aqui. Olha só, 13h34 foi a hora que esses processos começaram a rodar, que já faz aproximadamente 10 minutos. Ok, então vamos fazer esse pod falhar no nosso teste. O que eu vou fazer? Remover o arquivo. Então, preste atenção nessa tela de baixo e também um olho no peixe, outro no gato. Um na tela do container e outro aqui no painel. Então, de 10 em 10 segundos, ele roda a checagem, vê se o container está healthy e segue. Olha lá, ele me derrubou porque ele matou esse container. Então, ele levantou de novo. Vocês podem ver que é o mesmo ID. Passou pelo teste, ficou healthy e está no ar de novo. Então, eu vou mostrar só um para cima, mesmo ID, vou logar no mesmo pod, mas no novo container.
todos os processos acabaram de começar. Então, Acabaram ou começaram? Boa. Acabaram de começar? Começaram agora? Começaram agora. Ok. Então, essa checagem vai manter o seu container healthy no ar. Agora, você tem que pensar qual é essa checagem. E aí, a partir desse momento, o cluster cuida do resto. E aí, você tem uma aplicação saudável, sempre no ar, e o cluster sabe exatamente o que é uma aplicação saudável e o que ele precisa manter. Legal. Acho que é isso. Ok. Pode passar a tela para mim? Stop share. E aí eu assumo daqui. Legal. Então já foi esse teste, já falamos disso. Agora, imagine que a gente consegue ir mais longe, para o infinito e além. Imagina que a gente consegue, que seria um sonho se já não fosse verdade, né? Que é possível, através de um negócio chamado Federation, eu conectar múltiplos clusters de servidores que podem estar rodando em regiões geográficas diferentes. Então, eu posso ter um cluster rodando no meu data center Amazon, outro no Azure, um no Brasil, outro nos Estados Unidos e outro na Europa. E o que o Federation faz é conectar esses múltiplos clusters e dar para o desenvolvedor a habilidade de fazer o deploy ou de mover aplicações entre eles. Então, entre diferentes infraestruturas, entre diferentes regiões, inclusive fazer o deploy em mais de uma infraestrutura ao mesmo tempo. Então, você consegue jogar 70% da carga no Brasil, 30% nos Estados Unidos. O mesmo conceito de recuperação automática de aplicações se aplica aqui. Então, se você subiu 7 containers no Brasil, 3 nos Estados Unidos, você está rodando essa aplicação com 10 containers. Se você perdeu o Data Center Brasil, ele vai reprovisionar esses containers em outros servidores, em outro data center. E os usuários não vão perceber essa falha. Então, a gente começa a ter, inclusive, redundância geográfica. Você pode ter dentro do data center local, e na hora de escalar as aplicações, ou a hora que for extravasar a quantidade de recursos locais para dentro, por exemplo, para uma infraestrutura em nuvem, você pode adotar algumas estratégias de compliance de algumas aplicações que são com dados mais sensíveis serem provisionados em determinado data center e outros dados não tão sensíveis ou que não sejam sensíveis que você pode provisionar, por exemplo, na nuvem. Aí falando especificamente de bancos, principalmente. Que mais a gente pode fazer aqui? Detalhe, essa regra de onde provisionar a aplicação, isso pode estar amarrada lá dentro da plataforma, no template, por exemplo. Você não precisa tomar essa decisão, correr o risco de tomar a decisão errada. Ela faz isso sozinha. A gente vê muita empresa com infraestrutura ainda jovem, recente, investimentos recém-feitos no seu data center local. Então, esse aí pode ser o seu melhor amigo na hora que esse CAPEX começar a expirar e você for começar a pensar em migrações para a nuvem, tá? Você começa um cluster local, no futuro inicia um cluster já numa solução em algum provedor de cloud, pluga o Federation e o dia que você precisar mover esse workload de um data center para outro, tirar de dentro de casa e levar para a nuvem, essa tarefa vai ficar bem mais fácil. Você só precisa começar a containerizar suas aplicações. A gente tem que começar de algum lugar. Eu vou começar o encerramento aqui antes das perguntas, porque nós já estamos a 50 minutos de apresentação. Gastei um pouco de tempo. Todos gastamos. Containers não se... Containers, vamos lá. Acho que a gente começa aqui dizendo que containers são tão disruptivos quanto foi a virtualização 10 anos atrás e até um pouco mais, né? Eu comecei a mexer com virtualização 10 anos atrás. VMware ESXi, versão, nem lembro. Então, a gente vê que a containerização tem essa mesma capacidade de inovação que a virtualização trouxe, só que containers ainda mais, porque eles são mais rápidos, eles nos dão uma independência que a gente nunca teve antes,
de você rodar on-premise, rodar fora, rodar na nuvem, trazer para dentro de casa de novo. E além da capacidade de a gente poder inovar mais rápido e ficar bem mais simples o processo de desenvolvimento. Containers não se dão muito bem com aplicações monolíticas, errado. A gente consegue ter benefícios mesmo em aplicações monolíticas. Na GitHub a gente tem muita aplicação monolítica rodando aqui dentro. Aplicações que não escalam e que a gente precisa aumentar o tamanho do container e não escalar ela horizontal, como o João mostrou. Mas ainda assim ela tem uma melhor utilização da infraestrutura, você consegue rodar ainda múltiplas aplicações por máquina, você tem maior velocidade para fazer deploy e rollback da aplicação, você ainda consegue integrar tem um ciclo de vida da aplicação integrado com Jenkins, com bastante consistência na entrega. Então, enfim, está errado. Tem sim vantagens. Mas eu estou usando Oracle Forms, ou eu tenho... o que houve no teu computador? Não, segue o baile. Eu estou usando Oracle Forms, eu uso Oracle, como é que eu faço? Sinto muito, não faço. Você está preso, num vendor que infelizmente não está aberto a essas mudanças. Mas eu tenho o SAP HANA, SAP One. O que eu posso dizer? Tem esperança para você, porque a SAP está com uma iniciativa muito legal, que é o SAP Labs. A gente viu eles lá eles fizeram a apresentação na KubeCon em Seattle, novembro passado. Eu e o Matheus, nós estávamos lá. E eles têm um deploy de um cluster inteiro de Kubernetes, containers e o SAP rodando dentro. E eles na demonstração fizeram o deploy disso, tudo automatizado, dentro do data center local do cliente. Depois fizeram o deploy dentro de uma solução, dentro de um service provider de nuvem. Se for SAP, você tem chance. Se for Oracle, não. Outra mensagem aqui, outro recado importante é: containers, eles não são uma alternativa para máquinas virtuais, e ir para a nuvem não é necessariamente se mover mais rápido. A gente vê que a nuvem, a máquina virtual, ela tem as mesmas características de uma infraestrutura física. Então, os processos de configuração, manter máquina, manter sistema operacional atualizado, eles são muito semelhantes, né? Então, a gente tem que repensar de alguma forma a nossa aplicação, a arquitetura dela para realmente ganhar agilidade. Então, só ir para a nuvem não adianta muito. Existem muitas formas de usar um produto como esse, de usar o Kubernetes. A gente usa ainda o OpenShift em cima do Kubernetes, é uma extensão do Kubernetes. Eu não vou entrar aqui nos detalhes técnicos deles, então a gente pode aprofundar isso num outro webinar. Vocês podem mandar perguntas para nós no Twitter, @GitHubCloud. A pergunta que a gente tem que fazer aqui, quando precisar rodar, eu quero rodar Kubernetes. Você quer gerenciar um cluster? Faz sentido para você, na sua empresa, gerenciar um cluster de Kubernetes ou consumir um cluster de Kubernetes? Porque, apesar de ser muito fácil aqui para o developer, para o usuário, por baixo do capô tem uma série de componentes que, além de botar um Kubernetes para rodar, você vai ter que pensar em como é que eu entrego um disco persistente no meu banco de dados, por exemplo, para guardar persistência, como é que eu centralizo logs, como é que eu cuido do meu workflow, namespace, permissão de usuários, métricas. Tem uma série de componentes que precisam ser configurados, e para a maioria das empresas não faz sentido gerenciar um cluster, faz mais sentido consumir um cluster. E aí você procura um serviço de Kubernetes hosted, como a GitHub. O próprio Google tem o GKE, que é uma solução também que roda Kubernetes. Talvez para você faça sentido consumir um cluster, procurar alguém que consiga oferecer isso como um serviço. Próximo, e aqui eu estou fechando. Tem um monte de benefícios, mas a gente sempre diz: pensa grande, mas comece pequeno. Escolha uma aplicação menor, que você consiga iniciar por ela, passar por um processo de aprendizado, entender como é que funciona, comece a implementar as rotinas de health check, de probe, de liveness, e aí com esse aprendizado começa a replicar isso dentro da empresa, tá? A gente vê que é bem comum a empresa começar com 1, 2 aplicações num determinado setor, a área do marketing, ou uma área de canais digitais que tem representantes na rua, enfim.
Começa por aí, mas logo outras áreas começam a participar também, porque, poxa, aquela área lá está se movendo super rápido, fazendo coisas legais, também quero. Então, precisa começar por algum lugar, a gente sempre recomenda que comece pequeno e não tente fazer tudo de uma vez só. Com isso aqui a gente encerra, tem 4 minutos, eu não gostaria de passar de 1 hora. A gente tem perguntas no chat. A gente tem uma primeira pergunta do Gustavo. Se tem como automatizar o pipeline para rodar um pod e esse fazer a bateria de testes funcionais e depois fazer a notificação para o pipeline se o teste executou com sucesso? Sim, a resposta é simples. E o Jenkins não tem só essa possibilidade. Não precisa apenas, tem que rodar no container, ele pode rodar todos os seus testes e ele pode, inclusive, interagir com o cluster. Então, eu mostrei ali ele fazendo build, deploy, mas ele pode fazer o que você quiser, né? No meu caso, eu estava tagueando imagens para promover elas entre os ambientes. Então, o Jenkins ele pode interagir com o seu cluster, rodar seus testes e fazer tudo que o SysOps ia precisar fazer lá na hora de um deploy, ou que o dev precisa lembrar de como ele faz o deploy em dev, staging, que é. Eu falei que eu ia começar o encerramento, João. Viu só? Ainda bem que tem o Matheus aqui para lembrar das nossas gafes. Tem uma pergunta. Se eu consigo rodar minhas próprias imagens, construir um container e rodar aí aqui dentro da GitHub? A resposta simples também é sim. Eu acho que depois que a gente terminar, a gente vai mandar um e-mail para vocês com o vídeo desse webinar e a gente vai mandar alguns links também com algumas informações, posts no blog que a gente fez sobre isso e a gente tem um how-to bem bacana de como você rodar a sua imagem, porque sempre tem aquela aplicação que tem aquele meu detalhe específico, é só meu. Então, você pode rodar aquela sua imagem favorita aqui também. Vamos lá. Eu tenho uma última pergunta. Se alguém quiser perguntar, faça agora, porque eu vou responder essa e vou fechar o tempo. Preciso já estar usando Docker e Kubernetes para entrar nesse modelo? Eu preciso saber, acho que quer saber se ele precisa já conhecer Docker, ele está acostumado com containerização para poder utilizar o modelo. A resposta é não. Quem precisa conhecer Docker, Kubernetes para manter tudo isso, somos nós. A gente vai manter o seu cluster e nós vamos entregar isso para você apenas conectar a sua aplicação e ficar livre desse fardo. Então, você não precisa conhecer. Nós sempre ajudamos e temos tentado manter o blog e nosso fórum de ajuda sempre bem preenchido, muitas informações, para que você possa sempre ir conhecendo mais. Mas esse fardo é nosso. Nós vamos manter o cluster, nós vamos manter a infraestrutura para você se preocupar em evoluir a sua aplicação e atingir e alcançar seu cliente. Legal. Pessoal, com isso nós encerramos. Obrigado a todos pela participação. A gente vai mandar um e-mail então com os links e os melhores momentos. Bom. Valeu, obrigado. Falou, tchau, tchau.